Bom dia. Inicia a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Posse do Estado de São Paulo, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Eu vou verificar o quórum no sistema de parte. Pedir para o Dr. Herbert confirmar a presença. Presença confirmada. E vou iniciar a sessão. Bem, vamos iniciar os processos em que a pedido de sustentação oral do patrão está presente. Vamos iniciar com o processo de raios em combustíveis, recurso ordinário de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do Dr. Rafael. Doutor Rafael, realmente o doutor não está cadastrado no sistema EPAT, correto? Isso. Mas foi inserida a procuração nos autos? Olha, eu acho que eu não tenho uma procuração nos autos. Eu posso protocolar ela hoje sem o menor problema. Posso enviar por e-mail. Isso eu tenho regularizado. Tá? Tudo bem. Então, o doutor insere a procuração nos autos. Tá. Pediria o número da OAB? 227.701, Rio de Janeiro. Doutor Rafael, pode ser. Doutor Inácio, a procuração ela foi juntada ontem junto do memorial. Tá Com uma cópia da minha OAB, está tudo regularizado. Ok. Eu vou antecipar um pouco meu voto. Eu não vou apreciar o mérito nesse momento, no dia de hoje, porque minha proposta é uma conversão de diligência. Então, nesse caso, doutor Rafael, o doutor prefere fazer sustentação oral no dia de hoje ou no retorno dos autos? Doutor Inácio, eu vou confessar que a minha expectativa aqui era realmente converter esse processo em diligência, porque trata-se de uma matéria fática, que nós demonstramos algumas tabelas fazendo correlação de notas, tanto na impugnação quanto no recurso ordinário. Então, eu prefiro apresentar minhas considerações depois de analisar esse processo com maior exatidão pelos julgadores. Ok, então eu vou ler meu voto. Se meu voto prevalecer, então a sustentação oral pode ser feita no retorno dos autos. Tá Então, bom. o recurso ordinário da decisão do PDTJ3, que julgou procedente o AIM. A apuração fiscal, creditais indevidamente CMS, destacados aos fiscais eletrônicos número 6713, 7293, 7992, relativos a remessas simbólicas e mercadorias para armazenagem, emitidos pela Agrícola Fonte Alta S.A. A decisão de primeira instância julgou procedente o AIM. Em conformidade da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, alegando em síntese a ausência de creditamento indevido, operação realizada corretamente com destaque do CMS. E, por fim, repeliu a insubsistência do crédito tributário. A do imputação fiscal, em suas contrarrazões, manifestou-se pelo não provimento de recurso ordinário. Então, passar o voto. Segundo o fisco, notas fiscais número 6713, 7293, 7992, que são objeto da aplicação, emitidos pela Agrícola Fonte Alta, saíram seriam de remessa simbólica de mercadorias e não de venda, como considerado nelas. A lei autuada é que a operação comercial teria se dado em 5 partes. Então, aqui descreve a autuada qual seria o modo da operação comercial realizada entre ela e a Agrícola Fonte Alta. A esse respeito, o fisco se manifestou quando da defesa da autuada. Então, a primeira etapa, diz o fisco, primeira etapa, venda de etanol da usina Alto Alegre para a Agrícola Fonte Alta que seriam entregues à Raiz. Não apresentou qualquer documento que comprovasse esta afirmação. Segunda etapa, usina
Alto Alegre remete etanol de propriedade da usina Ponte Alta para armazenamento na raiz. Não há qualquer documento relativo a essa operação. Terceira etapa, há uma descrição do fisco. Na quarta etapa também. E na quinta etapa, diz o fisco, a Agrícola Ponte Alta vende para a raiz as mercadorias que já estão em seu poder. Não há nenhuma operação desse tipo. As notas fiscais foram emitidas de 23 de 1 de 2020 a 19 de 3 de 2020. Nesse período, não há nenhuma operação de venda de etanol hidratado da Agrícola Ponte Alta para a raiz, só de remessa para armazenagem e armazenamento de combustível. Volto a dizer, no recurso ordinário, a autuada junta as notas fiscais de remessas e venda para entrega futura emitidas pela usina Alto Alegre para a Ponte Alta. E os DACs referentes ao transporte de mercadorias da usina Alto Alegre autuada. Neste ponto, traz documentos segundo a recorrente comprovaria as alegadas etapas 1 e 2 da operação comercial. Considerando o artigo 19, parágrafo 1 da Lei 13457, apoio tais documentos, uma vez se prestaria contrapor aos que estão incluídos nos dados. Quanto à alegada etapa 3 da operação comercial, entende que a matéria de fato pode ser mais esclarecida, como permitido pelo parágrafo 1, artigo 25 da Lei 13457. Assim, deve a recorrente no prazo de 30 dias elaborar demonstrativo relacionando as notas fiscais de folhas 923 a 1038 com as notas fiscais relacionadas no demonstrativo de folhas 171 a 177, contém as mesmas informações de fio demonstrativo. Ainda no mesmo prazo de 30 dias, deve juntar os autos às folhas do registro de saídas da Agrícola Ponte Alta S.A. com as notas fiscais de folhas 70 e 72 foram escrituradas. Após, a auditor fiscal autuante da manifestação sobre os documentos acima e, por fim, adota a reputação fiscal. Indaga o Dr. Rafael se ficou claro o teor da diligência? Entendi. Sim, nós vamos providenciar essa documentação. Só queria perguntar se isso já deve sair formalizado nos autos até a próxima semana. Então, eu vou ter que fazer um adendo. Como o doutor está presente, eu vou colocar 30 dias a partir da publicação da decisão, correto? Tá bom. Deve ser publicado amanhã. Então, basicamente, eu queria um demonstrativo, você juntar notas fiscais, né? Eu quero um demonstrativo relacionando as notas fiscais com o demonstrativo do fisco. Tá. Esse é um ponto. E outro ponto, as folhas de registro de saídas da Agrícola Ponte Alta, em que essas notas fiscais foram escrituradas. Tá bom. Só para ressaltar um ponto aqui, uma parte já importante que funciona como uma prévia do que nós vamos apresentar agora fazendo esse cruzamento, são as páginas 340 e 341 da impugnação, que lá que há uma correlação inicial que nós fazemos das notas, foram 69 notas de venda para a Agrícola Ponte Alta, que na verdade tiveram como destinação a Raizen, né? 3 notas fiscais, aí são 6 notas fiscais, 3 e 3, né? 3 que são um retorno da Raizen Combustíveis para a Agrícola Ponte Alta, que é uma operação que é feita com esse fim ficto, né? de não representar uma movimentação física da mercadoria, e depois 3 notas fiscais, que são as notas fiscais efetivamente de venda da Agrícola Ponte Alta para a Raizen Combustíveis. Essas notas de venda, são essas últimas 3 notas que eu disse, são as tratadas aqui no auto de infração. A correlação direta no controle do crédito do ICMS acaba acontecendo a partir das 69 notas com as 3 notas que são mencionadas no auto de infração. Como a gente pode ver nessas 69 notas que já estão até como anexo no recurso ordinário, elas têm essa menção de que a compra foi realizada pela Agrícola Ponte Alta, porém a destinação foi a Raizen. Logo, esse ICMS a gente vê que foi um bônus financeiro da Agrícola Ponte Alta, esteve gerenciado por essas notas e depois transferido através de uma venda dessas 3 notas em quantias superiores à Raizen Combustíveis, que foi autuada. Mas, então, eu entendi bem o teor da diligência, a gente pode fazer um demonstrativo mais didático também com essas demonstrações dos livros de entrada e saída para elucidar essa questão que é majoritariamente aí factual. Então, o que eu tenho demonstrativo é um demonstrativo correlacionando com o demonstrativo do fisco. Basicamente é isso, não fica difícil da gente fazer essa correlação.
Tá bom, ótimo. Após o registro do meu voto. Muito bem, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação. Então, o processo de rádio de combustíveis se foi convertido em diligência nos termos do meu voto. Agradeço a presença do Dr. Rafael. Vamos passar para o próximo processo. Processo de MBA Mercantil Brasileira de Aço Limitado. Recurso ordinário, relator Dr. Alexandre. Esse processo já esteve em pauta dessa Câmara, já foi realizada a sustentação oral. Eu pediria para o Dr. Alexandre nos relembrar dos autos. Pois não, presidente. Só um minutinho para fazer o registro aqui. Eu creio que já está disponível, só peço que confiram. Correto, doutor Sim, né? Tá. Então vamos lá. É um caso na qual a contribuinte aqui, a MBA, ela é acusada de ter tomado crédito devido do imposto na aquisição de mercadorias da fornecedora, que foi constatada inidoneidade pelo fisco, a SDP, distribuidora de aços, localizada em Santana do Parnaíba. Resumo rápido, o processo foi mantido em primeira instância, veio aos autos recursos da contribuinte. Esse caso já passou pela 8ª Câmara Julgadora, que converteu o julgamento de recurso ordinário em diligência para manifestação do AFR atuante sobre documentos que tinham sido juntados posteriormente pela contribuinte. Novamente, convertido em diligência, posteriormente, para análise de mais documentos juntados pela contribuinte, ao final, né, na folhas 21, 70, 394, por nova diligência determinada já pela 7ª Câmara Julgadora para a confirmação dos pagamentos. A diligência foi cumprida pelo AFR, se não me engano, folha 3.120, onde o auditor fiscal de rendas ele confirma os pagamentos de todas as operações aqui que fazem parte da acusação fiscal. Eu vou ao meu voto agora. O recurso ordinário, da maneira como analiso, pode ser conhecido por preencher os requisitos legais para tanto, motivo pelo qual passa a sua análise. A acusação fiscal versa sobre o creditamento devido de ICMS promovido pela contribuinte, que escrituram notas fiscais declaradas inidôneas pelo fisco, tendo em vista que a empresa emitente, a SDP, distribuidora de aços, teve constatada a simulação da existência do estabelecimento para o qual foi obtida a inscrição estadual, conforme apurado no PCN de folhas 243 e 272. O contribuinte alega, inicialmente, em seu recurso, que a decisão recorrida seria nula por não ter o do outro julgador de primeira instância dispensado, e aí nas palavras da contribuinte, a necessária atenção às razões contidas na defesa, tratando-as genericamente e optando trilhar pelo fácil caminho de acatar as acusações fiscais mantidas como lançadas na inicial. A alegação preliminar, né, segundo meu voto, que já foi
devidamente analisada pela 8ª Câmara Julgadora desse tribunal, que com propriedade se manifestou nos seguintes termos. E aí eu só leio aqui o trecho grifado. A recorrente alegou nulidade da decisão recorrida, entendendo que o julgador tributário tratou genericamente das razões contidas na defesa. Ele segue. Se percebe que ele analisou as questões colocadas pela defesa e chegou à conclusão pela procedência do AIM, com fundamentação embasada pela análise do conjunto probatório e da legislação em vigor, não tendo havido violação aos princípios da ampla defesa e contraditória. O trabalho fiscal não merece nenhum reparo, sendo que o AIM exordial foi corretamente lavrado, contendo todos os requisitos do artigo 142 do CTN, sendo que a motivação do autor do feito foi devidamente descrita no próprio relato das infrações contidas no AIM. Dessa forma, entendo que não houve vício que pudesse macular o presente auto de infração, portanto, afasto qualquer hipótese de nulidade, já que não restou caracterizado por nenhum tipo de cessamento de defesa. Eu sigo no meu voto. Importante mencionar que a primeira preliminar tratada na defesa, que não teria sido analisada corretamente pela decisão recorrida, no ponto de vista da contribuinte, era a de suposto cerceamento de defesa, por entender que, palavras da contribuinte novamente, cabia ao fisco, ante os documentos a ele apresentados, realizar diligências no estabelecimento da defendente, analisar os documentos contábeis fiscais desta e, por fim, buscar informações que comprovassem ou, de outra forma, ou absolvesse sumariamente da responsabilidade pela infração tributária que lhe é imputada. Termina. Palavras da contribuinte em seu recurso. Eu vou no meu voto. Na defesa. Ela menciona isso na defesa. Eu vou no meu voto. Equivoca-se a contribuinte, porque o fisco não tem a obrigação de buscar elementos visando absolver ou condenar os contribuintes. Pelo contrário, sua função é de verificar se as obrigações em matéria tributária e matéria fiscal estão ou não sendo cumpridas nos termos da legislação vigente. E apenas se constatadas irregularidades já consumadas é que o fisco tem a obrigação legal e funcional de autuar o contribuinte infrator. Durante o período de diligências fiscais, o contribuinte é notificado a apresentar documentos para a verificação de sua regularidade fiscal. E durante essa fase de fiscalização, não há que se falar em contraditório, porque ainda não há acusação fiscal formalizada a ser defendida pelo administrado. No presente caso, o fisco notificou a contribuinte para apresentar informações e documentos, folhas 27/28, e apenas ao constatar a ocorrência de irregularidades é que lavrou a acusação fiscal, notificando o contribuinte para que pudesse exercer seu direito de defesa, direito que foi exercido conforme impugnação e documentos por ela apresentados, as folhas 294 e 900. Perdão. 1969. Apenas com a lavratura da acusação fiscal e posterior apresentação de defesa pelo contribuinte é que tem início o processo administrativo tributário, conforme artigo 33 da Lei 13.457 de 2009, que eu já escrevo abaixo. Assim, embora na fase de fiscalização o contribuinte ainda não tenha do que se defender, porque ainda não está sendo acusado do cometimento de ilícito, com a lavratura da acusação fiscal, seu direito de defesa deve ser respeitado. E foi, conforme notificação de folhas 287 e 289, por meio da qual o contribuinte foi informado da lavratura da acusação fiscal e da possibilidade de, aí é o texto que consta da notificação, recolher o débito fiscal exigido no auto de infração, em imposição de multa, ou apresentar defesa por escrito no prazo de 30 dias. Por tal motivo, a preliminar que acusa o procedimento de fiscalização de ter sido realizado em ofensa ao princípio da ampla defesa não poderia ser acolhido pelo julgamento de primeira instância, porque referido cerceamento não ocorreu. Outra preliminar apresentada na defesa e que supostamente deixou de ser analisada seria a da falta de publicidade do ato declaratório de nulidade da inscrição estadual da empresa fornecedora na época das operações comerciais, alegação que também não pode ser acolhida. O procedimento fiscal que culmina por declarar determinadas empresas como inaptas só pode ser realizado por questões lógicas em momento posterior ao do cometimento das infrações fiscais, pois somente depois de praticado o ato ilícito é que o fisco tem condições de deles tomar conhecimento e cientificar a todos os demais contribuintes acerca das irregularidades constatadas.
da irregularidade constatada. Assim, o ato administrativo que constata a irregularidade de fornecedores de mercadorias e declara sua inidoneidade se reporta a fatos ocorridos em momentos pretéritos e, por tal motivo, tem caráter meramente declaratório das irregularidades já cometidas pelo infrator. No caso desses autos, o fisco iniciou, ainda no ano de 2013, o trabalho de verificação de regularidade da fornecedora SDP Distribuidora de Aços, tendo realizado a primeira diligência em 26 de setembro de 2013, por S244. E, ao final dos trabalhos, constatou a ocorrência de simulação de existência do estabelecimento, tornando pública a irregularidade de referido fornecedor, conforme cópia do Diário Oficial do dia 11 de janeiro de 2014, juntado às folhas 260. Verifico ainda que a decisão recorrida tratou de referidos assuntos nas folhas 1971 e 1984, motivo pelo qual, acatando o entendimento já apresentado pela 8ª Câmara Julgadora desse tribunal, afasto a alegação de nulidade da decisão recorrida, passando à análise do mérito recursal. Como dito antes, o presente caso trata de acusação fiscal de creditamento devido de ICMS pela escrituração de documentos fiscais inidôneos. Acusação que só pode ser afastada caso exista prova da efetividade das operações mercantis, sobretudo em razão do teor da súmula 509 do STJ, que dispõe ser lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrente de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a velocidade da compra e venda. Assim, comprovada a efetividade das operações e confirmada a boa-fé do contribuinte, adquirente, deve ser afastado o reconhecimento da responsabilidade objetiva prevista no artigo 136 do CTN. Iniciando pela comprovação do pagamento das mercadorias adquiridas, é de se constatar que o contribuinte apresentou extenso material probatório, juntado às folhas 2154 e 3.094, composto de cópias organizadas de cada nota fiscal impugnada nesses autos, boletos de cobrança, cópia de comprovantes de pagamento de cada boleto e extratos bancários referentes a mencionadas operações. Material probatório que foi submetido à análise do AFR atuante, que assim se manifestou às folhas 3.120, diz o auditor fiscal de rendas. Conforme determinado pelo Legais Tribunal de Impostos e Taxas, analisamos os documentos juntados pelo contribuinte às folhas 2.154 e 3.094. Consta dos referidos documentos, os boletos de pagamento apresentados, consta dos referidos documentos. 2 pontos. A. Os boletos de pagamento apresentados conferem com o estipulado nas notas fiscais de venda. B. O código dos comprovantes de pagamento corresponde aos códigos dos boletos. C. A identificação do boleto, a identificação do beneficiário pelo CNPJ corresponde àquele indicado nos boletos. D. Datas e valores correspondem às datas e valores do vencimento dos boletos, exceto quando houve atraso no pagamento. E. O contribuinte juntou os extratos de conta corrente, indicando os débitos dos pagamentos. Pelo exposto, concluímos que, pela amostragem analisada, houve pagamento pela aquisição das mercadorias indicadas nas notas fiscais. E ele segue na manifestação fiscal, aí está sendo o ponto de vista dele sobre a questão de direito, né? Mas a questão fática aqui, ele confirma os pagamentos. Sigo no meu voto. Assim, embora diversos pagamentos tenham sido realizados pelo sistema SISPAG, cuja validade das informações possa gerar dúvidas, por se tratar de documento eletrônico cujo teor pode ser alterado, trouxe a contribuinte também cópia dos respectivos extratos bancários, permitindo à AFR atuante confrontar informações e confirmar a liquidação financeira das operações documentadas pelas notas fiscais que foram impugnadas pelo fisco, todas emitidas pelo fornecedor inidôneo. Assim, não há mais dúvidas acerca da existência de prova de pagamento das operações. Quanto à verificação de irregularidade fiscal, da fornecedora inidônea foi apresentada a cópia da ficha cadastral da fornecedora junto à JUSESP, cópia do comprovante de inscrição da situação cadastral emitido pela Receita Federal do Brasil, no qual a fornecedora inidônea ainda consta como ativa, cópia dos instrumentos constitutivos da fornecedora e cópia de consulta ao SPC Brasil, todos demonstrando que a fornecedora continuava em situação regular, mesmo em momento posterior à da lavratura da acusação fiscal. Com a finalidade de comprovar a entrada das mercadorias no estabelecimento, o contribuinte trouxe
seus registros contábeis, realizados no livro Razão Analítico, livro diário, livro registro de entrada de mercadorias, de saída de mercadorias, inventário, além de cópia de registros de pesagem das mercadorias realizadas na entrada dessas em seu estabelecimento, sendo que o resultado das pesagens coincidem com os pesos destacados das notas fiscais de aquisição das mercadorias. Quanto ao transporte, a contribuinte apresentou cópia de documentos comprovando ser proprietária de diversos caminhões e carrocerias, que informa ter utilizado no transporte dos produtos por ela adquiridos. A contribuinte informa ainda que as mercadorias eram adquiridas da empresa inidônea e, por essa, eram remetidas diretamente para beneficiamento em empresa localizada na cidade de São Paulo, a Sodec Comércio de Ferros e Aço, localizada no Parque da Moca. E somente depois das mercadorias terem sido submetidas ao beneficiamento é que a contribuinte providenciava sua retirada com caminhões próprios, retirada que era realizada no estabelecimento da beneficiadora localizada na cidade de São Paulo. Como a retirada das mercadorias sempre ocorreu no endereço da empresa que realizava o beneficiamento, a Sodec, localizada em São Paulo, fato confirmado, inclusive, pelo patrono, a quem coube realizar a citação oral das razões recursais, não haveria como os motoristas de caminhão da contribuinte constatar eventuais irregularidades da empresa inidônea, localizada na cidade de Santana do Parnaíba. Portanto, tendo a contribuinte comprovado ser proprietária de diversos caminhões, por ela utilizados no transporte das mercadorias que adquiriu, e informado que nunca as retirou no endereço do estabelecimento da fornecedora inidônea, e sim diretamente no endereço da beneficiadora localizada na cidade de São Paulo, não há como imputar a contribuinte autuada qualquer tipo de responsabilidade por desconhecer a irregularidade da fornecedora inidônea, que acabou nunca sendo visitada diretamente pelos motoristas, por seus motoristas. Assim, tenho que a contribuinte logrou êxito em demonstrar a maneira pela qual foi realizado o transporte das mercadorias que adquiriu, sem que haja nos autos questionamento por parte do fisco, questionamento por parte do fisco quanto à sua efetividade. Eu só preciso redigir esse texto novamente. Sigo no meu voto. Há também nos autos alguns e-mails confirmando as tratativas comerciais em relação à parte das operações discutidas nesses autos, além de extratos com informações sobre ações judiciais de natureza trabalhista ajuizadas em face da fornecedora inidônea, documentos que visam demonstrar a existência da fornecedora inidônea. Quanto ao Sintegra, em que pese a manifestação apresentada pela dota representação fiscal, propondo a manutenção do auto de infração apenas e tão somente pela falta de cuidado da contribuinte ao consultar a situação cadastral da fornecedora inidônea no período das autuações, tal comprovação perde força por se tratarem de documentos fiscais eletrônicos, cuja emissão pressupõe, por óbvio, a regularidade formal dos emissores de tais documentos junto ao fisco paulista, no momento em que é emitida cada nota fiscal eletrônica. Assim, entendo que a contribuinte logrou êxito em trazer aos autos subsídios suficientes à confirmação da efetividade das operações que afirma ter praticado com a fornecedora declarada inidônea pelo fisco. Ou seja, entendo ter sido demonstrado que estava de boa fé ao realizar as operações cujos créditos de ICMS foram glosados pelo fisco, motivo pelo qual seu pleito recursal deve ser provido, reformando-se a decisão recorrida para que seja cancelada a acusação fiscal de acordo com as provas produzidas nestes autos. Por fim, nada a prover acerca do questionamento sobre a possibilidade de comunicação dos fatos relatados do presente auto de infração ao Ministério Público, pois se trata de medida que só se concretiza com o encerramento do processo administrativo tributário, confirmando a acusação fiscal, situação na qual se tornaria necessária a averiguação da possibilidade de ter ocorrido uma das situações elencadas nos artigos 1º e 2º da Lei 8.137 de 90, medida que não será tomada, no presente caso, em razão do cancelamento do presente auto de infração e imposição de multa. Tendo em vista o cancelamento da exigência fiscal, deixo de analisar questionamento da multa, entendida como fiscatória, e dos juros de mora, por entendidos como indevidos. Ante o exposto, conheço do recurso ordinário da contribuinte a ele do provimento,
reformando a decisão de primeira instância administrativa para cancelar o auto de infração inaugural ante a comprovação da efetividade das operações. Eu faço referência aqui à súmula 15.9 do STJ. Presidente, só preciso retificar um pedaço do trecho aqui, do voto. Poderia me habilitar a edição? Pronto. Já está corrigido. Meu sistema aqui não está muito bom. Eu farei uma pequena manifestação. Vou solicitar para poder colocar. Pode pedir, doutor Zé. Ainda não apareceu aqui para mim, só um segundo. O sistema está ruim. Aqui deu uma travada, inclusive no som também. Pronto. Não, ainda não. Sim. Pronto, deixa eu redigir aqui, eu acho que mais fácil da gente. Tá. Eu vou já colocar para que todos possam ver. Acho que fica mais fácil. Pronto, eu creio que deve estar disponível. Eu vou passar a leitura. Tá, claro. Desconectou. Aham. Não, eu aguardo, claro. Ele voltou, doutor Zé. Então vamos. Ok. Vamos lá. Deixa eu deixar que eu conseguir colocar aqui para eu ver. Só um segundo. Pedimos vênia à coluna da 7ª Câmara Julgadora, especial ao relator, doutor Alexandre dos Santos Dias, para externar a posição desta representação fiscal acerca do voto em matéria em discussão. O senhor relator manifesta-se por cancelar a IN, ao entender ter a recorrente conseguido comprovar a boa-fé. Esta representação fiscal reitera o que já apontou em seu parecer contra razões de recurso ordinário, folhas, e posteriormente em manifestação em retorno de diligência, folhas. Não há qualquer prova de que a recorrente tenha se incumbido de sua obrigação leal, esculpido no artigo 22A da Lei 6374 de 89, aí eu cito o 22A da exigência de verificação da contraparte que está negociando. Nesse sentido, a apresentação da consulta à JUSESP, ao CNPJ ou SPC Brasil, efetuadas em data posterior à lavratura da IN, consultas de outubro e novembro de 2018, não tem o condão de suplantar a falta de observação da legislação de regência e, como apontado no parecer de contra razões de recurso ordinário, é um dos requisitos para a configuração da boa-fé. A jurisprudência deste egrégio justiça é no sentido de que a falta de qualquer dos elementos comprobatórios da boa-fé já a afasta.
E aí eu cito 3 decisões, 2 da Câmara Superior e uma num processo da terceira Câmara Julgadora, justamente em que qualquer um dos itens faltantes da comprovação da boa-fé já afasta de plano a sua ocorrência. Deste modo, entende-se comprovar a infração e não presente todos os requisitos para configurar-se a boa-fé da recorrente, culminantes pela manutenção da acusação fiscal. Quanto aos juros aplicados, esses devem ser limitados à taxa Selic, em consonância com a nova redação da súmula 10 desse CETIP, tendo em vista que as operações são de momento anterior a novembro de 2017. É o parecer, então, que se submete a esta Câmara. Muito bem. Então, o processo está em discussão. Eu queria fazer um Sim. voto de preferência que redigi aqui de forma breve ontem. Porque, em que pese o autuado tenha comprovado a propriedade de 4 caminhões, eu não encontrei essas placas nas notas que as operações são questionadas. As notas, elas relacionam outras placas. Então, a propriedade desses veículos, a princípio, seria uma prova estranha ao processo, né? De forma que... Aqui, as notas questionadas são as da empresa localizada em Santana do Parnaíba, que remete as mercadorias para São Paulo, no Parque da Moca. Essas mercadorias são retiradas posteriormente pelos caminhões próprios no Parque da Moca, pelos caminhões da própria contribuinte. Então, esse transporte que é realizado, o advogado, inclusive, explicou isso na Sim, SO. Esse transporte é realizado de Santana do Parnaíba para a empresa no Parque da Moca, com caminhões, acho que, se não me engano, da SDP ou da própria beneficiadora. É o FRETCIF. O transporte posterior desses caminhões que são utilizados pela contribuinte autuada é realizado nesse trecho do Parque da Moca ao estabelecimento dela. Portanto, esses caminhões não vão estar mencionados na nota fiscal de remessa da SDP para o Parque da Moca, porque é uma operação anterior. Houve a remessa para beneficiamento, e aí, finalizado o beneficiamento, eles são remetidos direto para a contribuinte autuada. Por isso que não há naquela nota fiscal informação desses Por caminhões. exemplo, no recurso ordinário ofertado, o contribuinte, nas folhas 2015 e 2016, alega que realizava o transporte das mercadorias adquiridas da SDP com frota própria. Isso. Né? O que já confronta um pouco essa ideia do frete CIF. Se o frete for CIF, seria necessário trazer os conhecimentos de transporte para comprovar as mercadorias. Não tem comprovante de conhecimento de transporte nos autos. Então, foi isso que me gerou a dúvida na SO, que até pedi ao advogado que poderia fazer perguntas no final, para esclarecer exatamente sobre a questão do transporte, né? O deputado já tinha analisado, mas o transporte me gerou dúvidas, e aí foi que ele esclareceu que essa perna do transporte pós-beneficiamento é realizada por caminhões próprios. Então, a MBA ia buscar as mercadorias do Parque da Moca com caminhões próprios. E então, assim, as notas de beneficiamento. O que eu vejo aqui, além do Sintegra, como o Dr. Tabira apontou, que é um requisito necessário para comprovar a boa-fé, a questão do transporte também não me está clara. Ou ele vai ser um frete CIF, e para comprovar o transporte precisaria de trazer os conhecimentos de transporte, o que não tem nos autos. O próprio recorrente alega que ele fazia esse transporte, como mencionei nas folhas 2015 e 2016. Se ele fazia esses transportes e relaciona 4 caminhões de propriedade da empresa, faria algum sentido que esses caminhões estivessem relacionados nas notas fiscais, e não estão. São outros caminhões. Por exemplo, deixa aqui uma. Se você olhar, por exemplo, na folha 3.083, você tem aqui a nota fiscal de retorno do beneficiamento da empresa Sodec, localizada na rua Dianópolis, né, no Parque da Moca, onde consta que o frete é por conta da MBA. Cadê o contratação, chapa, endereço?
Seria uma das notas onde tem aqui a placa do caminhão BTW 8652, que é o da MBA, e é o retorno, a remessa... BTW não consta relacionado. Deixa eu ver. Tem Então, BXQ. Doutor Inácio, Oi. presidente, Sim. é o mesmo processo que o senhor relatou, as folhas 3.096, MBA Mercantil Brasileira de Aço? É esse. Não, então, porque eu estava verificando, me parece até, doutor Itabir, que tem um outro auto de infração dessa empresa, não tem? Ou... Posso verificar, só um segundo, deixa eu Por tentar favor. verificar. E o doutor Inácio deu um voto em 2020 nesse processo. Ele deu voto, aí a doutora Mara Canamico propôs com diligência, e aí foi o doutor Inácio que depois transformou em diligência o voto dele. Realmente, Herbert, na nota fiscal de folha 2081, por exemplo, que é da ASODEC, o transporte não está identificado, aparece apenas que contratação do frete FOB, por conta do destinatário, não há identificação Eu não da me lembro se era da ASODEC ou se era um outro auto da MBA, mas eu lembro de ter... Estou tentando entrar no esquema aqui para ver, mas eu estou com dificuldade. Eu também não consegui visualizar aqui. Eu vejo aqui o doutor Vitor, patrono da causa, pedindo a palavra. Sim, pode... Acho que é algum esclarecimento. Ok. Doutor Vitor, pode prestar esclarecimento? O microfone está fechado. Estou desabilitado, ele mandou. Deixa eu tentar habilitá-lo, deixa eu ver se eu consigo. Doutor Oswaldo, consegue algum suporte? Talvez agora ele já consiga. Pronto. Olá, excelências, tudo bem? Tudo bem. Apenas... Bom dia. Bom dia a todos. Apenas a título de esclarecimento, eu vi que gerou alguma discussão do voto, e apenas para constar, exatamente como o relator, doutor Alexandre, já esclareceu no seu voto, as operações, na maioria delas, eram todas triangulares, de forma que a empresa MBA, embora ela tenha caminhões próprios, a gente quis demonstrar ali que a empresa, de fato, tinha frota de caminhões para poder fazer o carregamento das mercadorias, mas nas operações com a ASODEC, que é objeto desses autos, ela ia pegar as mercadorias em todas as notas, 100%. Se vocês forem olhar a relação de todas as notas, e nós fizemos isso em todas as notas, ela ia buscar a mercadoria na empresa beneficiadora, que fazia o benefício, que era ali no Parque da Moca, até por uma questão de logística, né? Então, quando a gente cita isso no relatório, no recurso ordinário, que o frete era próprio nesse segundo momento, não nas operações objeto que foram glosadas. Nas operações das mercadorias que saíam da empresa que foi considerada idônea, em nenhuma operação a MBA ia buscar as mercadorias lá, né? Algumas notas até eram operações diretas, mas quem era o frete era a empresa SDP. Isso está em todas as notas, nós fizemos um pente fino de todas as notas, e todas as notas dizem a mesma coisa. Então, a questão de colocar caminhões próprios é para demonstrar a segunda perna, né, da operação triangular, que era de buscar as mercadorias na Moca, na empresa ASODEC. E em relação ao auto de infração, acredito que só tenha esse auto de infração. O doutor Inácio, na oportunidade, na época, estava na relatoria dele. A doutora Maria converteu em diligência justamente porque ela quis as provas dos comprovantes de pagamento. E aí, nesse meio tempo, nós trouxemos ao conhecimento os extratos bancários das operações, e aí mudou de relatoria. Mas estamos falando do mesmo auto de infração, deste único auto de infração. Okay?
Obrigada, doutor, pelo esclarecimento. Obrigado, doutor. Então, assim, o que eu vejo é a comprovação da intermediária para a empresa autuada até não é objeto do questionamento. O objeto do questionamento é da inidônea, né? E o que eu não consigo ver a demonstração é desse transporte da inidônea para a beneficiária. Mas eu não vou emitir, se eu tenho caminhão próprio, Herbert, eu não vou emitir conhecimento de transporte para a busca de um... Mas esses fretes não foram realizados com caminhão próprio. Nenhum desses fretes. Não, então, Como o doutor acabou de esclarecer, era por conta da própria inidônea. Da inidônea em direção à beneficiadora. Sim. O problema que eu acho nesses autos, talvez, é que deveria ter sido feita alguma verificação na beneficiadora, né? Para ver essa operação da inidônea com o beneficiador. Eu fui verificar a beneficiadora, ela está suspensa também, a inscrição desde 2016. Portanto, quando foi elaborado o auto de infração em 2018, a beneficiadora também já não mais existia. Talvez isso tenha impedido qualquer outro tipo de verificação. A SODEC? Sim. Porque por parte da autuada, aparentemente ela demonstrou o transporte que ela fez, né? Da beneficiadora até ela. Da beneficiadora, sim. Na verdade, assim, eu acho que nem entrou nesse mérito, se da beneficiadora para a empresa, esse transporte está demonstrado. Porque não é objeto do questionamento. Agora... Mas eu cheguei numa situação aqui, Herbert, que assim, eu preciso olhar o que eu tenho de subsídios no processo para saber se eu tenho demonstração ou não de boa-fé. Pode parecer besteira, mas isso vira depois sucumbência para o Estado. Então, eu vou, no momento posterior, apresentar para um outro juiz, que é o judiciário, provas de pagamento confirmadas pelo AFR. Essa declaração do AFR vai para processo judicial, né? Então, é o fisco reconhecimento de pagamento das operações. Eu tenho a demonstração de capacidade técnica para a remoção dessas mercadorias da beneficiadora, lá no ano de 2013. Então, ainda assim, de que ano que é, Tabir? As operações? 2013. Mas a SODEC encerra em que ano? Em 2016. 2016. Eu não lembro, não consigo precisar o mês, que eu não lembro mais, porque eu vi 3 anos depois. Aí eu tenho outros documentos que mostram com contato comercial entre as operações. Eu vou ter, talvez, comprovação de transporte, até por meio de outros meios que aqui no tribunal a gente não utiliza. E eu tenho, ao final, uma sentença de procedência do pedido de declaração de nulidade. Então, eu fico pensando, eu estou falando de casos que eu já acompanhei no passado. Por exemplo, declaração do motorista que transportou a mercadoria daqui para lá, que o juiz considerou como prova válida, né? Então, eu fico, assim, olhando o que mais que esse contribuinte poderia ter apresentado. O Sintegra, ok, de uma nota fiscal eletrônica que só é emitida se a situação formal da empresa perante o fisco estiver regular. Então, se eu tenho elas emitidas, o Sintegra automaticamente era positivo, até a última nota. Então, a minha divergência, assim, a única coisa que eu consigo ver com claridade aí é a comprovação de pagamento. Isso eu não questiono. Não, então, mas isso é reconhecido. Falar para o contribuinte aqui hoje, para a gente dar mensagens para eles. Olha, faltou você apresentar isso. E o que é isso? Entendeu? Nesse caso aqui, me gerou mais dúvida na posição do fisco do que do contribuinte. Com relação às negociações, por exemplo, eu vi aqui diversos e-mails, sim, mas a princípio não foram trocados com a empresa inidônea, foram trocados com terceiros. Então, a gente está assumindo que é possível a empresa comprar mais de 4 milhões de mercadorias sem um contrato, sem uma negociação firme, com a própria empresa que se negociava. Não vejo isso como razoável, né? Então, não vejo que nos autos falta só a questão do Sintegra. E como colocou o doutor Tabir, não seria uma coisa a ser mitigada, né? É uma exigência legal. A gente não tá aqui para agir de forma contrária à lei. Não estamos advogando para nenhum dos lados aqui, né? Estamos analisando... Por óbvio, claro. Sim. Então, assim, o que eu vejo de forma bem clara posta no processo é a questão dos pagamentos. Isso é inquestionável e reconhecido nos autos.
Com relação aos outros argumentos, a efetividade das operações, negociação, transporte, eu não vejo isso com tanta clareza. Bem, então eu vou fazer o seguinte, como o doutor Herbert é substituto, né, eu vou pedir vistas para dar uma olhada melhor no processo. Doutor Vitor está pedindo a palavra? Quer Sim, complementar, pode falar. doutor? Está sem áudio, doutor. Sem áudio. Pela ordem, excelências, apenas para fazer uma complementação a tudo, eu acho que eu não estou entendendo qual seria a questão do transporte, porque o transporte saía da empresa SDP com responsabilidade dela, e isso está nas notas, e ia para a empresa beneficiadora aqui em São Paulo. A responsabilidade pelo frete era da SDP, e isso está nas notas fiscais que foram juntadas, da primeira à última. Depois desse primeiro momento, a empresa MBA, com sua frota de caminhões, ia retirar a mercadoria nesse segundo momento na empresa que fazia o benefício e trazia de volta, até porque a empresa era do lado dela, até uma questão de logística. E aí nós demonstramos, até por amostragem, alguns comprovantes de registro de caminhões, dizendo que a empresa MBA tinha documentos próprios para poder fazer, caminhões próprios para fazer o frete nesse segundo momento. E concordo com o Dr. Herbert no seguinte, que isso nem está aqui sendo questionado, porque esse segundo momento não é objeto dos autos. Foi apenas para a empresa demonstrar a operação como um todo, né? O que está sendo questionado são as primeiras notas. E as primeiras notas, todas elas saíam da empresa SDP e iam para a empresa beneficiadora com a responsabilidade do frete da empresa SDP. É impossível que a empresa MBA demonstrar algum documento desse transporte, né? A compra era feita diretamente pela SDP, que entregava em outro local, e as compras estão devidamente comprovadas. Em relação às negociações, e isso é comum nesse transporte, nessas questões de compra de sucata, são corretores, as compras existem, são volumes, são muitas empresas que, de fato, isso também é comum. Então, nós temos foi sim juntado pedidos de compra no processo, demonstrando todos os registros contábeis da empresa, demonstrando os registros de compra, inclusive planilhado, demonstrando qual é o pedido de compra que se refere a cada uma das operações. Isso foi colocado numa planilha. Me permita dizer, foi um puta de um trabalho para colocar qual é o pedido de compra, qual é o pedido de compra. Então, assim, como disse o doutor Alexandre, eu não sei qual mais documento trazer, hein? Seria uma prova negativa se tivesse que trazer mais algum documento ou conhecimento para demonstrar boa-fé. E em relação ao Sintegra, acredito que seja quase um preciosismo, perdão da palavra, em relação ao Sintegra, em relação das notas fiscais serem eletrônicas e já pressupor, né, que as operações, a gente quer na prática das empresas quase ninguém consulta o Sintegra mais hoje, justamente por essa situação legal e formal das notas fiscais eletrônicas. Então, pedindo mais uma vez pela procedência do recurso ordinário aqui na nossa última oportunidade de fala, eu não consigo imaginar quais são outros documentos necessários para que se faça, demonstre a boa-fé da súmula 509 da STJ, especificamente neste caso. Não consigo comprovar. Certamente isso no Poder Judiciário não poderia ser passível de procedência desse auto de infração jamais. Então, pedimos, então, mais uma vez, essa oportunidade, a procedência do recurso ordinário. Excelência. Doutor Inácio, só para complementar, só uma questão que eu estava verificando na nota e também me chamou a atenção, e que eu não coloquei no meu parecer, mas que no rodapé da nota, em que, em teoria, essa mercadoria saiu lá da SDP para a MBA através de uma terceira empresa, os nomes são diferentes. A Sodec é a que consta como no recurso, mas no rodapé das notas constam outra empresa, que chamaria Steel Service, beneficiamento de bobinas de aço, que ficaria na rodovia Dutra, Galpão, Bom Sucesso, Guarulhos. E essa empresa é que foi considerada suspensa a inscrição, né? Eu não consegui enxergar em nenhuma das notas fiscais essa outra beneficiadora, que em tese teria sido a que fez o beneficiamento da mercadoria, porque as notas fiscais constam uma quarta empresa ainda, né, que seria, em tese, a beneficiária aqui, ó. Na consta na nota, né?
Conforme o artigo na- 408 do inciso 1 do regulamento, steel service, beneficiamento de bobina de aço, papapá. Então, é outro ponto que eu não tinha atentado, mas que é uma outra empresa, na verdade, que consta das notas fiscais de saída da SDP inidônea para a MBA com trânsito para beneficiamento em terceiro. Né? Então, são dois, em tese, aí, dois beneficiadores diversos. Né? Essa questão somente que eu queria apontar, se eu for olhar como em sua vista, né? Que me chamou a atenção agora. Como são muitos detalhes, né? Então eu prefiro pedir vista para ver os documentos com mais cautela. Viu, Tabir? Eu estou olhando uma nota aqui, na folha 3.080. Deixa eu pegar ela aqui. Pega ela junto. Qual folha? Desculpa. 3.080. 3.080. Deixa eu ver se eu consigo abrir os arquivos que eu já abri aqui. 464. Abri tanto arquivo que eu já não sei mais quais. Né? Estou com ela aberta aqui. Nessas Olha a história ali. Tá vendo? Aqui, material de aço, comércio, papapá. Material para beneficiamento, depois, posterior envio ao cliente, conforme artigo tal, depois, steel service, referência, bobinas de aço, CNPJ e IE. Logo no final também. Então tem mais... É estranho mesmo. Ou não é? a bobina é dessa marca, Steel Service, não sei. Realmente eu não sei dizer. Mas me chamou a atenção em outras notas fiscais que não me lembro de ter visto, pelo menos, essa destinação, né? Material destinado da SODEC aí, mas direto para Steel Service. Por exemplo, na página 3073. Deixa eu ver. Também da SDP. SDP, mas tá vendo? Direto Steel Service. Não tem nenhuma menção, pelo menos que eu tenha visto aqui de SODEC. Aqui aparece. Steel Service, beneficiamento de bobina. Tá vendo? A 3074 também. Rodovia Dutra. Rodovia Dutra, em Guarulhos. E essa que eu consegui, porque tinha o CNPJ, eu consegui verificar, e ela é que está com a inscrição suspensa a partir lá de 2016, né? Bom, enfim, com essas questões todas, eu creio que seria realmente interessante uma vista para o Inácio. 3066. Atentando para esse outra questão aí também. Eles mencionam as duas em algumas notas. Na 3066 também é a mesma coisa. Indica a SODEC e a Steel Service. E outra só tem a Steel Service, não tem a... Mas agora que me chamou a atenção. Para ter melhor os documentos, para vocês estão vistas, agradeço a presença do Dr. Vitor. O processo retornar em breve. Obrigado, Excelência. Boa tarde a todos aí. Obrigado, doutor. Boa tarde. Bom dia. Muito bem, não há mais pedidos de sustentação oral. Passa processo de manufatura de metais magnéticos limitado em curso ordinário, né, pela doutora Maria Anselmo. Não há pedido de sustentação oral. Ok, presidente, eu peço, por favor, para que eu possa registrar o voto. Muito bem, já é possível. Sim, obrigada.
conseguindo, doutora Maria Anselma? Estou conseguindo, doutor. Só um minutinho que eu já estou fazendo a ementa. Ok. Acho que está disponível, né? Ainda não, só um minutinho, por favor. Não, conhecido integralmente como parcialmente provido. Aqui já aparece disponível, doutor. Sim, agora acho que está ok. Ok? Tá, então eu acredito que o doutor Vitor vai acompanhar, por se tratar do mesmo tema, né? Nota fiscal inidônea. E esse processo ele já voltou, acho que pela 4ª vez, para a Câmara da primeira instância se manifestar. Então, eu vou fazer a leitura do voto no seu todo para melhor entendimento, né? Mas trata-se, então, de recurso ordinário proposto pela contribuinte de manufatura de metais contra a decisão que julgou procedente. A infração é crédito indevido nos meses de janeiro a fevereiro, abril, julho a dezembro de 2013 e nos meses de janeiro a junho de 2014, decorrente da escrituração de documentos fiscais que não atendem à legislação. O procedimento administrativo de constatação de anulidade de inscrição recebeu o GEDOC de número tal, referente à fornecedora Ultra Reciclagem Indústria e Comércio de Metais Limitada. A inatividade dessa empresa ocorreu em 30/10/2009. Então, de lá para cá, toda a documentação por ela emitida foi considerada inidônea. E também creditou-se indevidamente do ICMS nos meses de janeiro a dezembro de 2013, decorrente da escrituração de documentos fiscais que não atendem à legislação prevista no regulamento do ICMS 2000, conforme comprova pelas cópias dos documentos juntados. Os documentos fiscais são inábeis, uma vez que supostamente emitidos por empresa que teve determinada a nulidade de sua inscrição, como atesta o documento no procedimento administrativo de constatação de nulidade de inscrição, de número tal, a empresa Carmax Comercial Limitada, que foi declarada inativa desde 26/7/2011. A autuada foi devidamente notificada do AIN, apresentou tempestiva defesa às folhas tais, alegando em síntese: com relação às compras efetuadas com a empresa Ultra Reciclagem, na época a mesma não tinha como ter conhecimento de sua inidoneidade, pois a mesma encontra-se devidamente habilitada nos cadastros de Secretaria da Fazenda. Referente à empresa Carmax, também a mesma encontrava-se devidamente habilitada junto ao Sintegra, as folhas 546 e 547. Alega que não há nos autos qualquer evidência que demonstre que tenha ocorrido com a prática de qualquer irregularidade com referidas empresas e que tomou todas as cautelas necessárias. Junta informações a respeito de um processo judicial, processo número tal, para apurar suposto crime de sonegação fiscal, em tese, praticado pela empresa Magnet Manufatura de Metais Limitada, a hora impugnante, em razão das transações comerciadas e realizadas com a empresa Carmax Comercial Limitada no período de 2012 até 2013, que teve a sua inscrição estadual número tal, declarada nula, em 24 de maio de 2016, alegando efeitos retroativos a partir de 26/7/2011. Sobreveio a respeitável decisão do meritíssimo juiz, acolhendo o parecer do Ministério Público e determinado o arquivamento dos autos. Fala sobre a súmula 509 do STJ, alegando a boa-fé. Houve manifestação fiscal, a primeira
A decisão de primeira instância decidiu que, diante do exposto e por tudo que por mais que dos autos consta, julga-se procedente o AIN de número tal, de 13 de nove de 2018. Interposto o recurso ordinário, a contribuinte requer a reforma da decisão. Houve a admissão do recurso ordinário, por atender ao processo, à legislação vigente, e houve protesto por sustentação às folhas 613. A representação fiscal apresenta as contrarrazões ao recurso ordinário interposto pelo contribuinte às folhas 618 a 641. O recurso foi distribuído à terceira Câmara Julgadora deste Tribunal de Impostos e Taxas, onde o voto proferido pelo ilustre juiz relator, Dr. Belmar Costa Ferro, conheceu e deu provimento ao recurso ordinário da contribuinte, anulando a decisão de primeira instância para que outra fosse proferida. O ilustre julgador de primeira instância proferiu a decisão nos mesmos termos. Diante do exposto e de tudo que os autos constam, julga-se procedente ainda. Houve outro recurso ordinário, a contribuinte requer a reforma da decisão, as folhas 665 a 698. Foram admitidos, o recurso ordinário foi admitido por atender os pressupostos da lei vigente. Não houve protesto por sustentação oral. As folhas 703 a 730, a representação fiscal apresenta contrarrazões ao recurso ordinário interposto pela contribuinte. O recurso foi distribuído à nona Câmara Julgadora, onde, com voto proferido pelo ilustre relator, Dr. Eduardo Soares de Mello, conheceu e deu provimento ao recurso ordinário da contribuinte, anulando novamente a decisão de primeira instância para que outra fosse proferida. As folhas 747 a 762, o julgador de primeira instância proferiu a decisão nos mesmos termos. Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julga-se procedente o AIN de número tal, lavrado em 3 de nove de 2018. Houve novamente o recurso ordinário da contribuinte, que requer a reforma da decisão das folhas 771 a 809. O recurso foi admitido por atender a legislação vigente. Não houve protesto por sustentação oral. A representação fiscal se manifesta ao recurso ordinário interposto pela contribuinte às folhas 814 a 847. O processo foi regularmente processado, é o relatório, então eu passo a decisão. Bem, trata-se de recurso ordinário interposto por contribuinte autuado de folhas 771 a 809 contra a decisão de primeira instância, as folhas 747 a 762, que por 3 vezes julgou procedente o AIN. Desculpe, julgou improcedente. Eu vou corrigir depois. Do exame do presente apelo ordinário, verifica-se que o mesmo está revestido dos requisitos mínimos pelo qual conheço do recurso. Em suas razões recursais, a recorrente alega que as nulidades das empresas fornecedoras, Ultra Reciclagem e Carmax foram declaradas de forma retroativa, o que inviabiliza totalmente o conhecimento da inidoneidade por parte da recorrente, alegando ainda que na época que realizou operações com as mesmas, estas se encontravam devidamente cadastradas e habilitadas nos cadastros da Secretaria da Fazenda, que demonstrou de forma inequívoca as transações comerciais e sua boa-fé, trazendo aos autos e-mails de tratativas comercial de compra através da representante comercial da empresa Ultra Reciclagem, cujo e-mail era ebia@alfagalvano, vinculada à empresa Alfa Galvano. Já as transações com a empresa Carmax eram realizadas através de e-mail com o Sr. Eduardo Schott, onde a matéria-prima adquirida dessa empresa era enviada pela empresa Termomecânica São Paulo S.A. Afirma ter juntado nos autos comprovantes de pagamento que demonstram sua boa-fé, sendo assim, deve ser aplicada a súmula 509 do STJ. De forma preliminar, analisando os autos e documentos comprobatórios, não há de se falar em qualquer irregularidade no procedimento fiscal de constatação de nulidade das inscrições estaduais das empresas fornecedoras, Ultra Reciclagem e Carmax, onde foram trazidos aos autos
as principais peças do minucioso trabalho realizado pela fiscalização. Quanto ao argumento no sentido de que as notas fiscais eletrônicas foram autorizadas, trazendo validade às operações, uma vez que as empresas emitentes não se encontrassem aptas, não lhes seriam autorizadas a emissão das referidas notas fiscais. Entendo que a autorização para a emissão de notas fiscais eletrônicas não se revela suficiente para afastar a inidoneidade que paira nas operações da espécie, conforme argumento manejado pela douta recorrente. Isto posto, a concessão de autorização, que pode ser credenciada de ofício ou voluntariamente, cuida-se de atividade administrativa tributária da fiscalização, notadamente de cunho formal, de acordo com o disposto no artigo 12 da Portaria CAT 162 de 2008, sendo seu controle material da irregularidade cadastral do emitente ou do destinatário da nota fiscal eletrônica, objeto de comunicação posterior por parte da Secretaria da Fazenda, na forma do artigo 13, inciso 2 da mesma portaria, apresentando o conteúdo de denegação da autorização de uso das notas fiscais. Sendo assim, a autorização da emissão da nota fiscal eletrônica não significa a declaração total de irregularidade perante o fisco, ou de inidoneidade do contribuinte requerente, mas apenas que este cumpriu exigências formais dispostas na legislação tributária para cadastramento, o que autoriza a emiti-las. Passo ao mérito. Tema em constante discussão perante este tribunal sobre os créditos indevidos por documentos considerados inidôneos. Em meus votos, meu entendimento é sempre no sentido de que terceiros de boa-fé não podem ser prejudicados no caso de documentos posteriormente declarados inidôneos. Porém, sempre afirmo que quem alega boa-fé deverá comprová-la. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já afirmou o entendimento que terceiros de boa-fé não podem ser prejudicados. Porém, é necessário a existência de elementos necessários para que seja configurada a boa-fé do terceiro adquirente de mercadorias acobertadas em documentos inidôneos. Dentre outras exigências, cito as já exigidas pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Primeiro, demonstração da veracidade da compra e venda efetuada, declaração de inidoneidade posterior à celebração do negócio jurídico efetivo e, consequentemente, emissão das referidas notas fiscais. Terceiro, comprovação que o adquirente de boa-fé verificou a regularidade fiscal do alienante. E quarto, a existência de prova de pagamento às empresas cujas notas foram declaradas inidôneas. Cito aqui as exigências que entendo ainda necessárias para a comprovação de boa-fé. Verificação do local físico por quem é efetuado o frete, conhecimento de frete quando for o caso, bem como quem efetuou o pagamento e, dentre outros, o correto preenchimento da nota fiscal emitida pelo fornecedor, extratos bancários e etc. Ocorre que, analisando a documentação trazida aos autos, constatei que a recorrente não consegue comprovar a existência de todos os elementos necessários ao reconhecimento da boa-fé. Somente alega, mas não comprova. Verifico ainda que, com relação aos e-mails trazidos aos autos pela recorrente, como demonstração da veracidade da compra e venda efetuada com as empresas fornecedoras, nada restou comprovado. Aliás, na verdade, restou comprovado que a recorrente tinha plena ciência das comprovações simuladas, inclusive com a participação de empresas que não faziam parte da relação comercial. Vejamos, os e-mails trocados com a empresa fornecedora Ultra Reciclagem não procedem ao auto, mas sim eram com uma representante da empresa Alfa Galvano, que possui outro CNPJ e outra inscrição estadual. A recorrente afirma que, na ocasião das operações, apurou a regularidade das empresas fornecedoras, porém trouxe aos autos pesquisa efetuada perante o Sintegra de regularidade somente da empresa fornecedora Carmex, conforme folhas 546. O que se verifica é que a pesquisa consta ser de 20 de 8 de 2012, sendo que as operações ocorridas que fazem parte do presente auto são de 2 de 2013 a 1 de 2014. Portanto,
Após análise dos requisitos citados pelo Egrégio Superior do Tribunal de Justiça, entendo que não foram apresentados comprovantes de pagamento relativos a todas as operações e os comprovantes apresentados referem-se a pagamentos efetuados por meio do sistema SISPAG, em que os dados do destinatário são de livre preenchimento, não se prestando, portanto, a atestar que os pagamentos foram efetivamente destinados aos fornecedores constantes dos autos. Outro fato importante verificado nos autos diz respeito aos transportes das mercadorias, onde nas notas fiscais relativas às supostas operações com a fornecedora Ultra Reciclagem constam somente os dados da transportadora Masterville, Logística e Transporte Limitada, e Cleiton Aleixo da Silva ME, porém não foi juntado aos autos qualquer CTE. Já nas notas fiscais relativas às supostas operações com a fornecedora Carmax, consta que o transporte teria sido realizado pela própria fornecedora. Porém, devidamente comprovado pela fiscalização, foi que os veículos cadastrados em nome da empresa não se prestam ao transporte de toneladas de mercadorias que supostamente foram comercializadas. Destarte, a impugnante nada traz em seu recurso ordinário ou documento sobre essa verificação pelo agente fiscal autuante. Para que seja atribuído o direito de exercício do crédito frente ao princípio da não cumulatividade, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no artigo 509 do Regulamento do ICMS 2000, quais sendo incidência de tributo em operação anterior, recebimento de mercadoria acompanhada de documento fiscal hábil, emitido por contribuinte em situação regular, imposto anteriormente cobrado por este ou outro Estado. Assim, no caso de crédito gerado por um documento inidôneo, este, na verdade, não pode acobertar qualquer operação, uma vez não se constatando o chamado imposto anteriormente cobrado a dar suporte ao crédito. Portanto, diante de toda a documentação analisada, restou comprovado de que a recorrente falhou ao requerer comprovar a sua boa-fé. Destarte, diante da carência de provas efetivas da realização da operação mercantil por parte da recorrente, com a empresa fornecedora, a demonstrada sua boa-fé, deve-se reconhecer a ilicitude do crédito do imposto escriturado e a legitimidade da conduta de glosa adotada pela recorrente. Sendo assim, devidamente caracterizada a infração, deve ser rejeitado todos os argumentos da recorrente pelos motivos acima expostos. Em que pese não ter sido levantado pela contribuinte recorrente em suas razões recursais, em defesa da legislação e até mesmo em defesa dos interesses da própria Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em termos de economia processual e até mesmo financeira, entendo que deve ser aplicada a metodologia da súmula 10/2017, revisada deste Tribunal de Impostos e Taxas, que cancelou a súmula número 8 deste mesmo colegiado, conforme o novo texto abaixo eu transcrevo. Eu transcrevo, então, o novo texto da súmula 10, que passou a ser, então, pela liquidação da taxa Selic, incidente na cobrança dos tributos federais. Diante do exposto, de tudo que dos autos consta, conheço do recurso ordinário interposto por manufatura de metais e lhe dou parcial provimento exclusivamente para limitar os juros aplicáveis ao montante de imposto e multa das exigências fiscais objeto do presente AIN, a taxa Selic. Presidente, é como voto e eu coloco a apreciação dos pares. Agradeço, doutora Anselma. O processo está em discussão. Doutora Marcela, só para constar, como eu tinha visto que não tinha nenhum pedido com relação aos juros, esse não tinha sido feito em discussão, eu acabei atravessando uma petição anteontem, mas eu acho que não tem qualquer alteração no voto, isso não faz qualquer diferença, era só realmente para partir de um pedido de uma das partes, né, que não ficasse alguma coisa de ofício, vamos dizer assim, né, de ofício. Mas foi só realmente uma petição para solicitar a limitação dos juros da Selic e creio que não faz nenhuma alteração no voto mesmo. Tá. Mas acho que eu preciso corrigir uma palavra que é ilegítimo e acho que colocou legitimidade.
Deixa eu Eu ver. creio que a senhora falou lá atrás que seria... que Eu acho que era três decisões procedente, doutora. procedente. Mas No acho que elas primeiro são parágrafo. procedentes mesmo. Então, Mas eu creio que o que está correto, né? Que seria Tá procedente correto? mesmo. São três decisões pela procedência do AIN, né? isso. Procedente ou aí, na primeira. Tá certo, né? Creio que está correto. Tá. Certo. Muito bem. Não havendo mais inscritos, vou encerrar os debates. Por verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Muito bem, encerrada a votação. O recurso de manufatura de metais magnéticos limitado, reconhecido e parcialmente provido para limitar os juros à taxa Selic. Obrigada, presidente. Obrigado. Eu pediria assim, um intervalo de 2 minutos, que vier uma mensagem aqui, eu vou ter que responder, um momento só. Por favor, fica à vontade.
Peço desculpas. O doutor Anselmo está presente? Muito bem, então vamos retornar à sessão. Para os processos, Raizen Combustíveis, recurso ordinário de mercadoria. Não, desculpa. Vigorino de Almeida, S.A., recurso ordinário de mercadoria. Não há pedido de interpretação oral. Recurso ordinário. Contribuição proferida pelo TJ3 foi complementado que julga procedente o AI. A apuração fiscal deixar de pagar SMS referente a entradas de cana-de-açúcar dos meses 3 de 2018 a 10 de 2018 por meio de GAI, no período o contribuinte se encontrava descredenciado nos termos do artigo 418A do regulamento e, portanto, não possuía regime especial previsto no artigo 345, parágrafo 3º do RIC. Como não encontramos as GAIs no sistema Cefaz, o contribuinte foi notificado a apresentá-las, considerando algum possível erro no preenchimento das GAIs. Entretanto, a resposta não controlou o pagamento de excelência. A decisão por primeira instância julgou o procedente UAI. Não conformar com a decisão por primeira instância, o contribuinte recurso recurso ordinário e requerendo a nulidade da decisão recolhida ou a sua reforma. A doutrina de interpretação fiscal manifestou-se por não proibir o recurso ordinário. Esta coluna 7ª Câmara Julgadora determina o retorno dos autos à primeira instância para o cumprimento julgado, apreciando-se exclusivamente o tópico, valores destituídos de fato gerador atual, operações anteriores a 2018 da defesa. A DTJ3 Bauru, por sua decisão, julgou no procedente o ainda. O contribuinte repôs o recurso ordinário, requerendo a nulidade de ação recolhida ou a sua integral reforma. A representação fiscal manifestou-se por não pedir recurso ordinário e seu relatório. Vou passar ao voto. Inicialmente, observo que os presentes autos retornaram à primeira instância para a apreciação exclusiva do tópico, valores destituídos do fato gerador atual, operações anteriores a 2018 da defesa. Assim, da decisão de folha 660 e 668, é cabível recurso apenas quando refere a matéria, uma vez que somente esta representa inovação quanto à anterior decisão de folhas 549 a 557. As delegações outras são intempestivas, pois que o recurso contra as demais matérias já foram interpostos nas folhas 561 a 607. No tocante à ligação de universo incluída, não há insurgência quanto ao decidido no tópico valores distribuídos para a geral atual, operações anteriores de 2018 da defesa. Assim, as demais unidades arguidas de possibilidade já foram decididas em segunda instância, por 648, 646 a 649, ou seja, já transitadas julgadas e que restaram afastadas em segundos termos. Enquanto eu escrevo aqui, o texto da decisão anterior já afastou essas unidades. Então, texto longo, então destaque não ocorre por unidades não recolhidas. Relativamente às alegações de ausência de exame dos fatos e confusão que envolvem o princípio da não cumulatividade, não se razão a recorrente. Pretende atuar de que a consideração da decisão recolhida aceita as suas teses e requer a unidade decidida. As matérias já foram apreciadas em sede de recursão, as folhas 646 e 649, conforme o item 1 desse voto, assim já transitadas julgadas. Então, destaque não ocorre a pretensão atual. Quanto à ligação de contributos não é mais devido, pois, agregado sobre o total da mercadoria produzida, não existe razão a recorrente. A arguição de unidades não recolhidas já foi apreciada em sede de recursão, conforme o item desse voto, assim já transitada julgada. Pretende atuar que seja validado o imposto devido nas posteriores saídas de mercadorias com o pagamento do imposto devido na entrada de cana-açúcar exigido por meio de GAI. Observe que a agência fiscal decorre do fato de atuar a ser descredenciado o regime previsto no artigo 408 do regulamento, que estabelecia aos credenciados o regime de tributação pelo sistema de débito e crédito, ou seja, a autuada pretende se aproveitar desse regime ao requer do artigo 418A do regulamento. Note-se que o regime de tributação para credenciados e não credenciados para o setor de etanol combustível visou evitar a evasão da receita e reduzir as distorções que prejudicam a livre concorrência
como expôs nas razões do decreto 59.997/2013, que transcreveu aqui em novembro. A 11ª Câmara de por TJSP, na apelação do Mental, na autoria do desembargador Francisco Vicente Rossi, transitar julgado, expôs o seguinte entendimento sobre a matéria. No seguinte, não vou ler inteiro, vou ler os principais trechos. E o ofício estadual um regime especial para motivar a não inadimplência do setor usineiro, o que não fere o princípio da isonomia que consiste em tratar igualmente iguais. Aqui quer o mesmo tratamento dado aos desiguais. Não se trata de sanção. Os requisitos exigidos para o financiamento não fogem aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, nem inviabilizam a livre iniciativa de suas atividades mais de 25 anos, investimento de R$ 1 milhões e demissão de mais de 2 mil pais de família como exagera as razões de expulsão. Mas ainda, no entanto, não há que confundir a imposição de restrição ao exercício da atividade empresarial com a agência dos requisitos para fim de concessão de benefício. Nesse contexto, se o fisco não preenche os requisitos previstos na norma, pode ser legítimo ato do fisco que impede a conferência do benefício referente ao regime especial de tributação. Volto a dizer, assim, para a pretensão recorrente, é obrigatório e necessário credenciamento, porque no período dos autos ela não detinha, devendo assim cumprir a legítima obrigação de recolher o imposto na forma e no montante no prazo estabelecido na legislação. O fato recorrente não ter sido acreditado na entrada de cana-de-açúcar não exclui a exigência fiscal, uma vez que trata-se apenas de cumprimento do artigo 36 da Lei 6374, que trata não como atividade, ou seja, não havendo imposto anteriormente cobrado e fácil de pena de recuperação entrada, não é permitido crédito CMS. Ainda não ofensa não como atividade nem criação de produtos cumulativos de duplicidade, uma vez que é permitido o direito ao crédito imposto após o pagamento do imposto por galho na entrada do cana-de-açúcar. A regra da não cumulativa de CMS condiz ao crédito do imposto anteriormente cobrado para compensação, respeitado o artigo 345 do regulamento, evita justamente a cobrança do imposto em cascata. O artigo 345 do regulamento dispõe sobre diferimento e recolhimento de crédito do imposto, especialmente ocupado. Primeiro, o recolhimento de imposto incidente na apuração tributária do CAP será efetuado por meio de via recuperação estadual, até o sexto dia útil do mês subsequente da entrada. No segundo, o lançamento do crédito correspondente ao imposto referido para o primeiro, somente poderá ser efetuado no ano permitido após o respectivo pagamento. Ainda referida a norma, no qual o terceiro estabelece que somente o regime especial é que se poderá adotar o regime pretendido pelo autuário. Como exposto acima, a autuário não detinha regime especial para tanto, legítimo ato do fisco, que impede a fruição do benefício referente ao regime especial de tributação. Observe o entendimento do Dr. José Roberto Rosa, da Câmara Superior, processo TRT6, 23008/2009. Aceitar que o contribuinte possa efetuar o lançamento da forma não indicada na legislação, estabelecendo forma peculiar de apuração no seu albedrio, no quando o fisco a obrigação de compensar valores, se tornar a letra morta, a agência de recolhimento por via especial. Observe que a agência fiscal dos autos recai apenas sobre o imposto devido para as entradas de cana-de-açúcar, e não sobre a parte relativa à saída da mercadoria resultante do processo industrial. Vamos repetir a correção. A alegação de que está tudo pago em razão dos possuidores saída dos produtos industrializados não socorre recorrente. Observe que o imposto exigido decorre de faturador do ICMS ocorrida quando a aquisição de cana-de-açúcar, que não correspondiam aos termos do artigo 345 do regulamento, já transcrito acima, sem que tal fato incontroverso, pois que a recorrente não se insurge quanto à questão. A recorrente almeja que esse imposto incidente sobre a anterior etapa de faturador possa ser pago por imposto devido para os posteriores saídas de mercadorias, ou seja, devendo de faturadores posteriores ao que enseja a cobrança de semestre de clientes altos, com a representação como já exposto. Tal pretensão seja justamente o diferimento do imposto, ou seja, um benefício ao contribuinte que desatendeu as exigências normativas para credenciamento de especial, em respeito à legalidade do escrito do tributo, que não aceitar. Nesse sentido, o STF, no RE 195/663, Literatura Ministro Gilmar Galvão, expôs. Desobrigar de semestre por meio de contabilização de débito valeria a um diferimento da obrigação, pelo menos para o mês seguinte à importação, que vier do primeiro recolhimento de semestre, do regime periódico, opondo ao débito de seguir o recibo de crédito, podem fazer a compensação de ambas as operações e o pagamento ficar adiado para quando houver a saída da mercadoria. Em qualquer hipótese, estar-se-ia diante de diferimentos sem lei, que autoriza o que não se compatibiliza com o princípio da legalidade da escritura do tributo. A Câmara Superior do Processo Mental, por autorização do Dr. Aros Campos Simões, decidiu nesse sentido.
Nesses termos, conheço fundamentalmente bem os cursos dos meus pais, que tenham diversos entendimentos, conheço o resto fazendário, com adequação pelo animal e no meio do provimento do apelo especial fazendário, tendo em vista patente e controverso descumprimento da ligação promovida pelo contribuinte. Ainda semelhantemente, foi decidido que estamos pelo processo natal o relator Dr. Cacilha Peixoto. Por sua turno, assiste razão à família pública, em seu argumento que não se pode permitir que o contribuinte adote o procedimento próprio, por pena de cumprimento de todo o sistema tributário. Seu entendimento da STJ, da Túlia Ministro Vinícius Gonçalves, ao teor da justiça dessa corte, o executado, por não ter cumprido a obrigação principal em desfavor da arrecadação, não pode subverter em seu favor as disposições contidas da lei, por ser uma interpretação que beneficia a sua própria torpeza. Isso vai contra o princípio incuspido da teologia do direito, que ninguém pode beneficiar da própria torpeza. Ainda, a matéria também foi arguida nas alegações do autuado, da venda a revendedor credencial de fomento e da venda a distribuidor descredenciado com reclamamento total do tributo da recorrente, que são apreciados especificamente. O estágio não foi a pretensão recorrente. A extensão ao credor, né, impeditiva a exigência de clientes altos, como exposto pela Câmara Superior no processo local, volta para o senhor Dr. Fernando Moraes Saavedra. Eu transcrevo aqui duas decisões da Câmara Superior em que diz que a extensão ao credor não é impeditiva da agência fiscal. Ademais, o imposto exigido a trens altos deveria ter sido pago por meio de recolhimentos especiais com previsto no artigo 245 do regulamento, ou seja, não mediante conta gráfica, em que se apura débitos e créditos com pressão eventual só do credor. Então, o destaque não foi a proteção recorrente. No tocante à alegação de imunidade de exportações, o STF já decidiu a matéria, no RE 599-867, pelo ministro Dias Toffoli, em seu valor da pretensão do autuado. Especialmente o seguinte: possibilidade de exigir ou não o recolhimento de CMS relativa a tal matéria-prima, considerando o regime de diferimento do imposto. Dizendo o seguinte: esse entendimento diverge da orientação do Supremo Tribunal Federal. O fato da operação de exportação não ser tributada por CMS não impede a agência do pagamento de imposto em regime de diferimento incidente na operação anterior, isto é, de CMS relativa à matéria-prima adquirida. Então, esse cita assim, também ainda nessa direção, o CMS diferimento é uma unidade de isenção que goza de circulação posterior, não se comunica anterior, e não é objeto de uma de outra. Ainda para uma unidade de isenção, se restringe a essa operação, não se comunica anterior, que não era objeto de imunidade ou isenção. Deste modo, com as razões expostas pelo STF, não ocorre a pretensão da recorte. A arguição de imunidade são recolhida, já foi apreciada essa repulsão, conforme o declínio desse voto. Relativamente à pretensão de diligência e cálculos, não há razão recorrente. Como exposto no princípio desse voto, a imunidade de exportações não exige o pagamento de semestre referente à aquisição de matéria-prima. Assim, não há qualquer necessidade de diligências e recálculos necessários exclusão da parte que se refere às exportações. A arguição de unidades são recolhidas já foram apreciadas, então não foi a pretensão da recorrente. Quanto à alegação de comercialização para distribuidores credenciados, não se razão autuada. A recorrente pretende transferir a obrigação de recolher o imposto aos seus clientes em afronta à norma expressa, artigo 245 do regulamento, que define o sujeito passivo, a forma, o montante e o momento para o pagamento do imposto. Ainda no caso, o contribuinte de fato de direito da aquisição de cana-açúcar é a recorrente que adquiriu cana-açúcar, ou seja, está imposto a ser pago ao pagador vinculado a ela e não a outro. Não há qualquer desnível, pois se a recorrente tivesse reconhecido essa questão, teria dito ao crédito correspondente, como se fosse que esse voto. Ou seja, o artigo 245 do regulamento preserva não como atividade de imposto. O artigo 245 do regulamento é dirigido ao adquirente de cana-açúcar, não ao álcool, no caso autuada, e não aos seus clientes, distribuidoras credenciadas, que adquirem álcool, ou seja, o credenciamento delas não desobriga a autuada que descumpriu as condições postas da norma para os benefícios do credenciamento que, como exposto no item desse voto, existe um ato do fisco que impede a fruição de benefícios referente a regime especial de tributação. Observe que a agência dos autos relativa ao imposto correspondente ao descendente fatiador da saída de cana-açúcar para o estabelecimento atuado, que nessa operação é o contribuinte de fato, e no caso também de direito, posto que é obrigado a recolher aquele imposto por galho, ou seja, não é relativo às posteriores fatiadores praticados pelo recorrente com outra mercadoria. Álcool, que a depender do destinatário, seja ou não credenciado, ela pode ser contribuinte de fato e ou de direito, e não deste ou outro fatiador de tributo. Assim, não se pode subverter o título passivo do imposto definido em lei para transferir obrigatório
a obrigação tributária a outro, sem previsão normativa. Então, repito aqui nesse voto, o exposto do STF, o ministro Guilmar Galvão, contra não pagamento do imposto na entrada de mercadoria purgária. A Câmara Superior, no processo número tal, voto na decisão do Dr. Carlos Campos Simões, decidiu nesse sentido, e também repriso também a decisão da Advocacia Peixoto frente à Câmara Superior. Então, destaque não pela pretensão da reponte. No tocante à alegação de venda a distribuidoras descredenciadas com o recolhimento total do tributo, também não assiste razão à reponte. Conforme exposto no item 7 desse voto, o artigo 345 do regulamento define o sujeito passivo, a forma, o montante e o monte do pagamento do ICMS. No caso, o contribuinte de fato de direito de aquisição de cana-de-açúcar é recorrente que adquiriu a cana-de-açúcar, ou seja, trata-se de imposto a ser pago pelo fatiador a ela e não a outra. Também não há qualquer bis in idem, pois se a recorrente tivesse recolhido o ICMS, em questão teria direito ao crédito correspondente, como expôs no artigo 33 desse voto, ou seja, o artigo 345 do regulamento preserva a não coletividade. A agência dos votos relativa ao imposto correspondente à crescente de fatiador a sair do cana-de-açúcar para o estabelecimento atuado, que nessa operação é o contribuinte de fato e, no caso, também de direito, posto que é obrigado a recolher o imposto purgário. Ou seja, não é relativo a possuir fatiadores praticados pela recorrente contra a mercadoria, algo que, a depender do destinatário sendo diferenciado, pode ser contribuinte de fato ou de direito, e não deste outro fatiador do tributo. Assim, não se pode submeter o sujeito de passivo de imposto, definido em lei, para transferir a obrigação tributária a outro sem previsão normativa. As reduções de unidade já foram apreciadas nessa recursão, conforme o esse voto. Repito novamente o exposto para a STF, pelo ministro Guilmar Galvão, também pelo doutorado, também pela doutora Cacilda, e pelo ministro Benito Gonçalves do STJ. Relativamente à ligação do valor sem suporte e fatiador atual, a matéria foi objeto de retorno dos autos da primeira instância ao complemento de julgado, que assim decidiu. Então, a decisão primeira instância viu o seguinte: em especial, ao apontar o entendimento referente constados na leitura de notas fiscais emitidas a título de complemento de preço e suas informações complementares, que não existe qualquer vinculação dessas a outras notas fiscais, motivo pelo qual não se comprova que elas se refiram a entradas ocorridas em 2017. Assim foi suprida a aliança da decisão de folhas 545 a 557. A recorrente junta notas fiscais e canida a fim de demonstrar sua alegação. Apoio para os documentos, uma vez que considerados relevantes para esclarecimento da matéria de fato, que tem representação fiscal ou oportunidade de se manifestar, resta preservado ou contraditório. Analisando tais notas fiscais, embora notas fiscais de complemento de preço não possuam indicação de quais anteriores notas fiscais se refiram, verifica que elas são relativas aos mesmos destinatários, mesma mercadoria e mesma quantidade, diferindo apenas quanto ao valor unitário muito inferior e o valor total muito inferior à existência de situação esperada para a situação de complemento de preço. A inexistência de contrato para o indicador de revelação fiscal não é imprescindível, pois o inciso 1, artigo 182 do regulamento dispõe que o reajustamento de preço pode se dar por qualquer outra circunstância que implica aumento do valor original da operação ou prestação, sem justificado pelo complemento de preço da safra anterior. O complemento de preço não configura fatiador, pois não representa fatiador novo, posto que a saída da mercadoria se deu anteriormente, no caso em período no qual a recorrente possuía credenciamento por foi descredenciada em 18 de 2 de 2017. O artigo 345 do regulamento estabelece o diferimento de acordo com a ocorrência fatiador, ou seja, a obrigação de recolhimento de imposto purgário decorre da entrada de mercadoria no estabelecimento, tal primeiro, que no caso ocorreu em 2017, época em que a atuada era credenciada. O auditor fiscal atuante sobre a matéria nada trouxe a mais a fim de contraditar o atuado. Assim, pelas quais votos, entenda a insubsistência fiscal contra as notas fiscais 64891 a 633.920. Está excluído esses fiscais relativos aos fiscais 64891 a 63913. Outra alegação de princípio não como atividade não se chama recorrente. A recorrente repete o tema já abordado dos 3 a 8 desse voto, pelas razões ali expostas, não se razão recorrente, nem se pode considerar que tenha tão somente ocorrido atraso recolhendo o imposto, assim o não recolhimento do sujeito passivo de imposto de acordo com o artigo 345 do regulamento. Então, destaque não foi a pretensão recorrente.
A alegação de bilheteção também já foi apreciada no item 3, 5, 7, 8 desse voto, pelas razões sem respostas, não foi a pretensão recorrente. Relativamente à alegação do valor da multa, a matéria está pacificada pela Câmara Superior. Eu cito aqui duas jurisprudências da Câmara Superior Científica, uma relatora do Dr. Antônio Augusto Pereira de Carvalho, e uma outra também da Câmara Superior, e digo o seguinte, como exposto no item 10, falta no estatuto de atraso de recolhimento de imposto, assim na falta de recolhimento. As regulações da unidade já foram apreciadas, então destaque não foi a pretensão recorrente. O artigo 26 da Lei 13.457 garante a livre apreciação das provas do parte julgador, assim cabe a ele estabelecer a necessidade ou não de outros elementos que não foram juntados na defesa. O momento objetivo é determinado pela lei para a apresentação das provas por parte do autuado, conforme o artigo 19, caput da Lei 13.457, ou aceitados após o momento processual. Quanto aos juros, a súmula 10 foi revisada para limitar a desculpa. Quanto a esse ponto aqui, eu vou fazer uma retificação do voto, porque eu não me atentei que as operações são posteriores ao final de 2017. Então, não tem mais sentido, né? Já é aplicada a taxa Selic. Então, nesse ponto aqui, eu vou retificar esse meu voto. Então, por disposto com esse ordinário, eu faço o provimento, também vou retificar a parte dos juros, e excluo agentes fiscais relativas a votos fiscais 64891 a 63913. Eu peço só um momento aqui para retificar meu voto nesse final. Doutor Inácio, se eu posso com relação às notas fiscais, eu creio que seja a 64891 a 64913. 913, a 64913. 64, que aparece aqui no item 15 e no final do item 9, eu tenho a impressão. Não sei, só uma sugestão, não seria melhor identificar, porque não é um lápis, não é uma sequência de notas da 64891 a 64913. Seria melhor indicar elas ter o texto já quando menciona a decisão de folhas 666, tem elas indicadas. No item 9. A primeira a parte da aqui, pode repetir, Alexandre? Agora a gente fica a parte mais tranquila. No item 9 do seu voto, certo, você faz menção à decisão de folhas 666. Ali tem as notas fiscais indicadas uma por uma. Mas, afinal, nesse trecho, dá a impressão que está se tratando de um intervalo de notas. Acho que seria melhor mencionar a nota por nota, que está ali já no texto. E está mencionado 63913 e não tem essa nota. É a 64913. a leitura longa, mas havia muitas alegações de recurso ordinário. Sim. São 5 notas, correto? Sim. Então é 64891, 64898, 64904, 64908 e 64913. Isso. Correto? Correto.
Cheio de detalhes esse processo, né? Oi? Cheio de detalhes esse processo, né? Tem muitos detalhes e tinha muitas alegações. Ó, alterar a lista aqui para tirar o vídeo também. Pode conferir se a correção foi feita? Tá. Eu acredito que sim. Aqui já aparece corrigido. Muito bem. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o código. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, o recurso ao diário de Ricolino de Oliveira S.A. foi conhecido e parcialmente provido nos termos do meu voto. Muito bem, com isso encerramos os processos de hoje. Podemos encerrar esse julgamento dessa 7ª Câmara Julgadora do Tribunal Unificado do Estado de São Paulo. Pedir a Oswaldo para encerrar a gravação.